4h47, o Jamil já está aqui com a gente. Boa tarde, Jamil. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Fala, Boa tarde a Jamil. todos. Vamos lá, Jamil. Assunto importante. Pela primeira vez, a ONU vai enviar uma representante ao Brasil para investigar riscos de genocídio. Isso está diretamente ligado à questão dos povos Yanomami. E é para já, né? Essa representante já vai ser enviada agora no final de semana, é isso? Exatamente, Adriana. De fato, começa já logo na próxima semana, uma viagem longa, uma viagem de 10 dias. Você citou o povo Yanomami, de fato, esse é um dos, eu diria, um dos pilares dessa missão da ONU, vai até Roraima, mas não fica só nisso, não. Ela também vai ao Mato Grosso do Sul para visitar e conhecer a realidade do povo Guarani Kaiowá, e é isso principalmente na região de Dourados, também uma região extremamente violenta, extremamente complicada em termos de direitos, obviamente, desses povos indígenas, e depois disso, ela parte para um outro capítulo da história também do Brasil, que é justamente o que muitos acreditam ou colocam dessa forma, do risco de genocídio ou do genocídio da população afro-brasileira, principalmente os jovens negros nas periferias das grandes cidades. E aí ela vai visitar, é muito simbólico essa visita, a missão vai visitar Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Claro, um local onde já tivemos aí casos absolutamente dramáticos de chacinas, de operações policiais que resultaram em um número significativo de mortos. Portanto, é uma viagem muito importante por parte da ONU. É a primeira vez que o Brasil aceita uma missão da ONU para investigar especificamente a questão do genocídio. Não é a primeira vez, Adriana, que a ONU quer ir ao Brasil, mas qual é a regra geral das Nações Unidas e dessas visitas? O país precisa aceitar aquela missão. Se o país não aceita a missão, a representante ou o grupo da ONU não entra, não recebe nenhum visto para pisar no país. Então, essa é a primeira vez que a ONU recebe essa autorização. Por que ela é tão importante? Porque ela, obviamente, vai produzir um relatório sobre a situação brasileira, sobre a situação do genocídio ou do risco de genocídio no Brasil. E essa é a primeira vez, depois de tantos, eu diria séculos, né? Não precisa nem falar em décadas, em séculos, que a gente começa a tratar a questão do genocídio não apenas como um adjetivo, não apenas como uma ofensa ou como uma oposição, mas como uma questão legal, como uma questão de direito internacional, como uma questão, inclusive, de reparação histórica. Jamil, só para a gente entender, em visitas como essa, que são visitas que, na verdade, têm um caráter de averiguação, de investigação, até de ouvir as pessoas, né, de conversar com quem está sofrendo com, enfim, todos os problemas que envolvem os povos indígenas, os jovens negros das periferias brasileiras, tem um caráter, de alguma forma, de investigação, de ouvir as pessoas e dar publicidade ao que foi concluído. O governo brasileiro não tem qualquer atuação nisso, nesse relatório final. É um relatório independente dos representantes da ONU. Exatamente. E por isso que os governos, obviamente, em muitos casos, não querem receber uma missão da ONU para tratar de genocídio. Eu até conversava com as pessoas que organizam não só essa missão, mas outras missões, que diziam, essa é uma missão rara que aceita. Porque que governo ou que país fala, por favor, ONU, vem investigar se eu cometi genocídio aqui, né? É complicado, é uma alegação muito complicada, porque ela vai exigir, qualquer que seja o resultado, se é parcial, se é completo, se é definitivo, vai exigir daquele Estado ou daquele governo uma eventual resposta, mas não uma resposta num documento enviado, nós contestamos, etc. Não, vai exigir uma resposta de fato, ou seja, resolver o problema, reparar aquele problema e lidar com aquela situação. Por isso que é tão complicado, por isso que é tão difícil. Por isso também que em outros casos, eu não estou falando dessa missão sobre genocídio, mas, por exemplo, as investigações que as comissões de inquérito da ONU fazem sobre a Síria, né, sobre a guerra ainda na Síria. A Síria nunca aceitou que essas comissões entrassem no país. A Venezuela não aceitou que a comissão criada pela ONU
entrasse na Venezuela. Nicarágua. A Nicarágua não aceitou que a missão criada pela ONU entrasse no país para averiguar a situação. Então, é ao mesmo tempo uma decisão corajosa do governo brasileiro, mas aqui não vamos ser achar que, bom, tudo bem, o governo está fazendo isso porque ele vai assumir as responsabilidades. Ele sabe muito bem que isso está acontecendo logo no começo de um novo governo, porque esse governo, obviamente, vai dizer: olhe o que aconteceu nos últimos 4 anos, e a gente vai encontrar os eventuais responsáveis. Então, não há nenhuma dúvida que internamente existe também uma instrumentalização dessa missão para, obviamente, buscar culpados em uma outra administração. Claro, nós estamos falando de Jair Bolsonaro. Tá certo. Agora, de qualquer forma, sendo uma investigação profunda e independente, o problema, por exemplo, dos jovens negros da periferia não é dos últimos 4 anos, né? Então, a gente vai, se for independente, como você disse, e se for profunda, a gente vai ver que tem décadas que os jovens negros nas periferias morrem muito mais do que os jovens brancos que não vivem na periferia, e mesmo os brancos que vivem nas periferias. Então, assim, se for profundo, não é uma questão apenas do governo Bolsonaro, nesse exemplo específico. Exatamente. Não só na questão indígena também. Também. Né? A indígena, ela não foi inaugurada em 2019. Ela piorou, ela se deteriorou, foi dramático o que aconteceu, certamente. Agora, essas duas crises não são crises apenas dos últimos 4 anos. De todas as formas, é uma posição interessante. Vamos ver que relatório vai sair disso tudo, e não só que relatório vai sair disso tudo, qual vai ser as ações que o governo brasileiro vai tomar para remediar o que eventualmente o relatório pode trazer como resultado. Tá certo, Jamil. Valeu, Jamil. Obrigado. Até amanhã. Bom dia para vocês todos. Até amanhã. Para você também.